tarde, professor. Boa tarde. Tem um ditado que diz que a gente nunca viu um incompetente com sorte, né? Geralmente quem tem competência acaba tendo um pouco de sorte. Está faltando um pouco de competência nas finalizações para os jogadores do Joinville, que acaba culminando com um pouco de azar no final das partidas, onde o Joinville vem tomando gols impressionantes aí na reta final dos jogos. Eu não acredito em sorte, em azar. Eu acredito em trabalho, em persistência. Uma palavra que eu uso muito é merecimento. Se as coisas elas não estão acontecendo da maneira como eu gostaria, como a equipe gostaria, é porque de alguma forma a gente não está merecendo em todos os setores do campo. Na defesa, tomando alguns gols que normalmente uma equipe ela não toma. Nosso meio-campo, que às vezes ele fica vulnerável, fica sem a proteção defensiva e sem o apoio ofensivo, e a precisão no ataque. Então, por isso que eu estou aproveitando bem essa semana, a primeira semana que eu estou tendo de trabalho, e estou aproveitando da melhor forma possível para fazer essas correções, para mostrar para eles o caminho, que no momento que a gente está de posse de bola e que cria as oportunidades, nós temos que ser letal, porque nós estamos produzindo, isso é fato. A gente está produzindo, inclusive no jogo contra o Marcílio a gente produziu e perdeu de 3-0. Então, ser letal. E quando o adversário, em algum momento, ele está melhor do que nós, que às vezes acontece isso, a gente não vai ter um domínio total da partida, ter a inteligência de fazer um bloco baixo e de saber se defender, de ter essa humildade e depois, quando é para contra-atacar, ser letal também no contra-ataque. Então, tudo isso a gente está trabalhando essa semana. Espero que a gente possa fazer esse jogo perfeito, para vencer aquele que, para mim, é um dos candidatos ao título, que é o Brusque, que está jogando hoje o melhor futebol em Santa Catarina. Gilmar, boa tarde. Ontem no treino na Arena Joinville a gente percebeu, pelo menos no começo do trabalho, algumas mudanças, como a entrada do Caio Melo ali no lugar do Augusto César de volante, e também depois o Jô no ataque. Quais alterações a gente pode ter para esse jogo de domingo, levando em consideração que o Joinville precisa vencer contra um dos, se não o maior favorito do Campeonato Catarinense, mas também com aquela questão emocional de que alguns resultados estão ajudando o Joinville, como a vitória do Camboriú ontem? Essa questão dos resultados ajudando, se a gente não fizer a nossa parte, eu sempre disse que o melhor resultado dos adversários é a vitória nossa. Então, eu me preocupo bastante com a nossa equipe, e aliás, tem que me preocupar muito em fazer essas correções aí que todos vocês estão percebendo, que a equipe está oscilando muito. Em relação à formação da equipe, são dois conceitos. O 4-2-3-1, né, com dois meio-campistas, dois volantes e um meia armador, e a outra é um 4-1-4-1, colocando uma linha de quatro, um Thiago um jogador mais de proteção, e fazendo uma outra linha de quatro, que pode ser com meia e mais um volante, e deixando o Vitinho na frente. Então, hoje ainda a gente vai trabalhar essas duas formações. Eu quero assistir melhor o Brusque hoje à noite, vou estar acompanhando, e a partir da manhã a gente sim, daí faz uma definição para os atletas já entenderem qual que é a proposta que nós vamos enfrentar o Brusque, e lapidar aquilo que nós temos que lapidar no treino da manhã e no sábado. Dalpozo, boa tarde, né? Boa tarde. A gente sempre fala sobre oportunidades perdidas, por fim, mas na minha, né, humilde opinião, quando a gente não toma, a chance de estar produzindo, a chance de estar ganhando, ela aumenta, né? E falando um pouquinho sobre isso, os números do Joinville na segunda etapa, dos 11 gols tomados da equipe do Jack, 9 deles são na segunda etapa. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho se o rendimento no segundo tempo acaba caindo, se é o condicionamento físico, se é o lado emocional dos atletas no momento que vive o Joinville, enfim, qual que é a sua análise sobre isso? Eu não consideraria a questão física, porque hoje, com 5 trocas, normalmente é 5 atletas que entram numa condição física boa, passa mais por concentração e o momento que o time está vivendo no campeonato. Essa camisa aqui ela é muito forte, ela tem uma representatividade, e os atletas eles sabem disso. E por vezes nós temos uma equipe muito jovem. Eu gostaria que, se fosse no início da competição, colocar mais, pelo menos 2, 3 jogadores experientes que controlassem o jogo.
Então, é isso que está acontecendo. Naquele momento, saber se defender é uma virtude. Baixar os blocos e jogar no erro do adversário, porque essas últimas 2 partidas o resultado estava favorável para nós. Então, vamos se defender os 5, 10 minutos, não tem problema nenhum. Então, fica aquela dúvida entre atacar e defender, e aí tem os espaços. Inclusive, eu comentei domingo no intervalo, quando a gente estava vencendo de 1-0, com um jogador a mais, que eles não tivessem essa dúvida. Que quando aparecesse a oportunidade, teria que ser letal e definir a partida. E porventura, quando o Próspera tivesse a posse de bola, ter a humildade de marcar, vir uns 10 jogadores atrás da linha da bola, compactar a equipe para ela não ficar espaçosa. Então, esse ponto de equilíbrio que eu estou essa semana procurando treinar eles e eles terem esse entendimento e ir para dentro de campo e tirar o resultado. É uma expressão que eu sempre uso. Tira o resultado. Não coloca na tua cabeça. Se tu está vencendo, esquece o resultado, produz. Eu acredito em produtividade, equilíbrio dentro de campo. Se tu estiver perdendo, também continua produzindo, que a probabilidade de buscar o resultado é muito maior. E da mesma forma o empate. Então produz. Eu gosto que a minha equipe ela produza, seja melhor por merecimento que o adversário e nos momentos cruciais saber se defender ou saber definir a partida. Gilmar, boa tarde. Você falou mais uma vez agora sobre a questão psicológica, né, de confiança dos jogadores e também de pressão nesse momento. No início da semana, o presidente Charles Fischer falou sobre usar todas as armas possíveis nesse momento da competição e até de buscar um trabalho diferente, trazer algum profissional, né, para fazer alguma palestra, alguma dinâmica com o grupo nesse momento. Queria saber se já tem algo sendo feito nesse sentido, né, de retomar, de dar mais confiança para os jogadores na questão psicológica, ou está sendo buscado ainda e o que você também vê dessa situação? Minha opinião em relação à psicologia no esporte, eu já trabalhei em outras equipes quando era atleta e como técnico também recentemente no Náutico. Eu acredito em trabalho de início, meio e fim. Eu sinceramente, eu não, com todo respeito ao profissional, que ele venha para cá e em uma semana ele consiga fazer milagre aqui. Então, se tivesse um trabalho de início, meio e fim, que esse psicólogo conhecesse os atletas, como abordar, como se comportar com cobrança ou passar tranquilidade, ok, 100%. Então, não acredito em milagre numa semana. O presidente ele foi muito feliz na postura dele. Ele chegou no início da semana e surpreendeu a todos, e é dessa forma, eu até parabenizei ele, de passar tranquilidade para os atletas, de saber da responsabilidade, saber que nós estamos vestindo uma camisa forte e a responsabilidade que nós temos, mas de passar essa tranquilidade para eles dentro de campo, para eles jogarem futebol, que vai ser normal o torcedor no início fazer uma cobrança que nem foi com a Chapecoense. No entanto, a nossa equipe, estou usando inclusive o jogo da Chapecoense como modelo. Nós fomos para esse jogo da Chapecoense pressionados, e eles foram muito concentrados, mesmo a torcida cobrando, que é natural a cobrança do torcedor. No intervalo, o jogo estava 0-0 e o torcedor ele aplaudiu e reconheceu, porque nós demonstramos atitude. Então, os atletas eles têm que ter essa alegria em jogar futebol, responsabilidade, e só concentrar em jogar futebol. E tentar passar um pouquinho da minha experiência. Eu já vivi inúmeras vezes isso na minha carreira como atleta e foi aonde eu cresci mais. Não foi nem quando eu ganhei título, nem quando eu defendi pênalti Ronaldinho. Foi nos momentos ali do Caxias, que eu jogava no Caxias. Teve duas temporadas que a gente lutou pelo rebaixamento e ali tu mostra a personalidade, ali tu enfrenta de frente a situação que tem que vencer o jogo. Então eles têm que amadurecer numa situação de adversidade, que vai acontecer, se talvez não tenha acontecido na carreira deles, vai acontecer agora ou futuramente, se eles querem jogar em alto nível, em excelência, eles vão ter que passar por esses processos. Ainda a gente sofre um pouquinho porque é uma equipe muito jovem. Fisicamente eles atropelam, até passam do ponto, mas às vezes eles não mantêm posicionamento, aquilo que eu estava explicando, por falta da maturidade, dessas experiências aí que com o tempo eles vão adquirindo. Pô, interessante que você falou sobre essa questão de bloco defensivo, né? Ficou meio bastante patente aí nos 2 últimos jogos com o Juventus e sobretudo com o Próspera, que com uma vantagem interessante no placar, numérica em campo, a gente acabou tomando contra-ataques, quando era para ser o contrário, né?
de repente, fazer esse bloco defensivo e aí sim aproveitar. Você está falando que teve essa orientação, né? Então, é só a juventude, essa falta de concentração para seguir as orientações do treinador, ou sei lá, de repente o jogador acha que dá para ampliar o placar, até produziram para isso e tal, mas essa sua ideia de se defender quando está 2-0 com vantagem no placar e numérico em campo, seria muito mais interessante. E o time parece que não respeitou isso, né? Sim, eu concordo contigo. E por isso da semana de trabalho para fazer essas correções. O nosso plano de jogo contra o Próspera não era fazer marcação alta por conta do adversário. Então, tu pode ver que nós entramos fazendo uma marcação média e jogando no contra-ataque. E só que são coisas que fogem do controle. Daí foi um jogador expulso, nós fizemos 1-0 e eles entenderam que naquele momento tinha que ir de qualquer forma, que não precisava mais se defender, e aí ficava esse espaço. E aí a gente até fez essa correção no intervalo, em seguida nós fizemos o 2-0, e até que estava o 2-0, estava mantendo essa postura, e aí depois começou a ficar um ataque contra a defesa. Então, eu acredito muito na semana de trabalho, mas concordo plenamente que está faltando esse ponto de equilíbrio, de ter uma equipe compacta, tanto nas ações ofensivas como nas defensivas. E eu fiquei muito frustrado, porque naquele momento eu não conseguia passar a orientação, mas foge às vezes do controle, porque no calor do jogo eles tomam decisões da cabeça deles, que ela não foi treinada, porque também eu não tive esse tempo. Então, eu realmente espero que essa semana eu tenha essa capacitação de colocar para eles e para eles se prepararem, porque vai ser assim contra o Brusque. E o Brusque com qualidade maior, se puxar 2, 3 contra-ataques, provavelmente a gente vai sofrer prejuízos. Então, estou usando bastante essa semana de trabalho para encontrar esse ponto de equilíbrio. Dalpozo, sobre 3 atletas, né? Vargas, Júnior Fialho e Renan Castro. O Vargas vem entrando sempre com muita produtividade nas partidas. Chegou o momento da titularidade do Vargas na equipe. Ao mesmo tempo, o Júnior Fialho, que não é só solicitado pela imprensa, por todo mundo que a gente acompanha na Joinville, inclusive a torcida também pede muito o Júnior Fialho, e a deficiência um pouquinho da marcação do Renan Castro. Gostaria que você, se possível, falasse um pouquinho sobre esses 3 temas aí. Na verdade, o Fialho, ele entrou no jogo contra o Jaraguá, fez o gol e depois ele foi titular. E agora a gente está analisando uma outra proposta, porque o Jô, torcedor que talvez conheça pouco o Jô, mas o Jô é um jogador experiente, um jogador que hoje está numa condição física que pode aguentar pelo menos 45 ou 60 minutos, vai depender como o jogo vai estar. Então, eles estão disputando essa posição aí. Então, eu tenho que fazer uma escolha entre um e o outro. Mas eu também fico muito feliz, porque se eu sair com o Jô, eu tenho um cara de qualidade no banco, e vice-versa também. É só uma questão de escolha. Mas naquele setor ali, eu tô bem servido por conta da condição do Jô nesse momento. A questão do Vargas tem entrado bem, um jogador interessante. Eu já conhecia ele lá de Recife, do Náutico. De movimentação, precisa ainda pisar um pouquinho mais na área, tomar as melhores decisões no último terço, mas já está mais adaptado. E aí a questão dele vai ser a escolha, se eu vou jogar com uma trinca ou 2-1 no meio. E do Renan, o Renan também está sofrendo com uma série de lesões, desde do jogo, acho que foi do Jaraguá aqui, que ele teve uma lesão e não treinou muito pouco. Hoje eu acho que ele vai para campo para treinar, isso tem impossibilitado ele também. Mas eu acredito que, e nem é a minha pretensão ficar defendendo ou idolatrando um atleta. A nossa questão ela é mais coletiva. Eu sei que o companheiro tem feito essa observação do lado esquerdo. Eu vou até mais longe, né? O meu desafio é trabalhar ao lado esquerdo, trabalhar por dentro, trabalhar por lado direito, a ação de ataque que nós comentamos aqui, de ser mais incisivo, a questão defensiva. Então, nós temos muita coisa para trabalhar e a gente está trabalhando, espero que eles entendam essa minha vivência que eu tenho no futebol, para a gente fazer uma boa preparação aí para o jogo de domingo. Bom, você vai observar o Brusque hoje, e aí você vai com certeza notar que o Brusque tem essa deficiência, que é a tomada de contra-ataques pelas laterais, embora o Rodolfo seja hoje um baita do volante que cobre os 2 lados.
Mas eu acredito que, em minha opinião, lógico, né? O Joinville não é melhor de botar o Jô no lugar do Vitinho do que no lugar do Fialho, para a gente manter esses corredores aí, aproveitando a saída, que o Brusque vai para o jogo. Então, vai ter esse espaço. Não é uma possibilidade? Mas aí estaria tirando um centroavante de área que está acostumado, tem ele e o Helder, e eu não lembro do Jô ter jogado de centroavante. Então, fazer uma improvisação nesse momento, um atleta que ainda não está 100% fisicamente, e para tu trocar de posição não vejo problema nenhum, desde que se treine isso. E essa semana eu não estou treinando o João nessa função, porque eu tenho o Vitinho e o Helder. Poderia sim ser uma possibilidade, se caso não tivesse centroavante. Talvez hoje ele teria uma maturidade melhor do que quando ele era mais novo, que ele sempre jogava do lado, para ocupar esses espaços que tu fala. Mas essa não é uma probabilidade, porque aí precisaria mais tempo de trabalho para o atleta se adaptar, porque tem toda uma questão, não é só de movimentação para ocupar os espaços, mas de saber jogar de costa, né? Porque ali tu vai receber a pressão dos dois zagueiros, provavelmente o volante adversário está povoando, então nessa posição precisaria um pouquinho mais de adaptação, que não é nesse caso e não tem essa pretensão nesse momento.